Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tranquilo, na boa. Episódio sendo gravado, aí voltamos a mudar o horário, mas enfim, de vez em quando é assim mesmo. A gente gravando na quinta-feira, 10h45 da manhã aqui em Israel. Pode ser que algumas coisas aconteçam ainda no decorrer do dia, talvez não. A gente está aqui hoje, né? O Yom HaShoah, né? O dia em lembrança às vítimas do Holocausto e heróis, né? Pessoas que lutaram aí contra o nazismo nos guetos e tudo mais. E esse dia é um dia em que é recordado aqui em Israel e pelo mundo inteiro também. Há 45 minutos atrás soou a sirene pelo país inteiro, todo mundo para em homenagem a essas pessoas. E, enfim, é uma semana que está terminando, né, no dia do Holocausto, mas que começou no último domingo com muita coisa acontecendo. Enfim, o julgamento de Benjamin Netanyahu acontece. Houve também o início aí das conversas para o presidente, né, conversando aí com os líderes de partidos para ver quem indicava para montar a coalizão. Teve também um certo acirramento aí entre Israel e Irã. Enfim, não falta notícia, semana bem agitada. Vamos então para o nosso primeiro bloco para a gente falar então do julgamento de Benjamin Netanyahu. É isso aí, gente. Finalmente começou. No último episódio eu fiz um comentário, né, falando de um artigo do Ares que a gente tinha traduzido aí, tem quase 5 anos, falando dos processos, do processo 1000, 2000, 3000 e 4000. Na verdade é o 2000, não, é o 2000, né, que não foi levado à frente, mas tem 3 processos aí correndo. Começou o julgamento do Netanyahu no domingo, no mesmo dia em que o presidente Reuven Rivlin começou a receber os líderes dos partidos para que indicassem um possível deputado, né, para um líder de partido, né, para que ele pudesse, para que possa montar a coalizão. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco. Nesse nosso bloco agora a gente vai falar desse julgamento do Bibi, que começaram a ser ouvidos então as testemunhas. O primeiro a ser ouvido o nome da testemunha, né? Ilan Yoshua, a gente já vai falar disso, mas o Bibi não podia, como não podia deixar de ser, né? Acho que que ele já vem fazendo aí no último período constantemente, atacando os procuradores, o sistema judiciário, falando que são processos, né, que estão sendo aí construídos e que não há nenhum problema. E, enfim, lá no início ele falou, né, não tem nada, não vai ter nada porque não tem nada, ou seja, não vai sair nada do processo porque tudo isso são pessoas querendo me enganar. E no final do primeiro dia, ele inclusive falou aí de um golpe, né, que o que estava acontecendo estava sendo orquestrado um golpe para tirar ele e a direita do governo. João, o que não falta além, né, de tudo que aconteceu aí do Ilan Yoshua comentando, o que não faltam são ataques do Bibi à democracia e às instituições israelenses, né, cara? Pois não falta, né, a incitação contra, enfim, os membros do judiciário israelense, ela corre solta, né? O Netanyahu, ele obviamente que já tinha feito alguns ataques, mas nenhum tinha sido tão forte, tão pesado quanto o último deles. Agora, no dia do julgamento, se não me engano, foi nessa terça-feira, dia 6 de abril, 5 ou 6 de abril, nessa data que começou o depoimento. O Netanyahu foi obrigado a estar durante o discurso da promotora Liat Ben-Ari, depois ele pôde se retirar e não precisou escutar ali o testemunho do Ilan Yoshua, uns dizem Ilan Yoshua, outros dizem Ilan Yoshua, que foi, enfim, que é um dos testemunhos mais significativos para o julgamento da pasta 4000. A gente tem que dizer uma coisa importante. A pasta 4000, ela não incrimina só o Netanyahu. Ela incrimina outras pessoas também, entre eles o casal, principalmente o magnata do meios de comunicação, o dono da Bezek, do portal Walla, Shaul Elovitch, né, e a sua esposa, né, que são os donos do canal do portal Walla, da Bezek, de outras, da Yes, que é a TV a cabo ligada à Bezek, né? A Bezek era a empresa estatal de telefonia
que foi privatizada, depois quando as concessões acabaram, o Elovitch comprou a Basic, que ela segue sendo a maior, ela tem a maior estrutura, de TV a cabo eles já não são mais a maior, e de telefone também não. E o Walla, no momento que o Netanyahu, enfim, no contexto que o Netanyahu está sendo acusado, era o maior portal de notícias de Israel. Tinha superado, inclusive, o Ynet, que pertence ao grupo da outra parte, da pasta 2000, que o Netanyahu também está sendo investigado, também está sendo acusado, pertence ao Noni Moses. Mas vamos lá. O Netanyahu ele fez críticas muito pesadas aos procuradores, disse que é uma tentativa de golpe, que é uma perseguição política. Ele não tinha chegado a essa terminologia até agora. É difícil que ele consiga provar isso, pelo menos por enquanto, embora existam algumas matérias, principalmente divulgadas por jornalistas de direita, que tentem incriminar a justiça, né, e mostrar que existe realmente uma perseguição, essa tentativa de golpe de Estado, eu não sei, mas uma perseguição, um tratamento diferenciado do ponto de vista negativo ao Netanyahu, né, especialmente do jornalista do Canal 12, Amit Segal, mas não tem feito tanta diferença assim no sentido comum. O apoio e as críticas ao Netanyahu não mudaram, e esse julgamento, ele, enfim, do ponto de vista da sociedade, ele já não tem mais muita diferença, porque a sociedade, quem acredita no Netanyahu, imagino que a grande maioria não vai mudar de opinião com o resultado do julgamento, e quem não acredita no Netanyahu tampouco vai mudar de opinião se o Netanyahu for declarado inocente, né? Mas os depoimentos do senhor Ilan Yoshua, ex-diretor-geral do portal Walla, foram bastante incriminadores, mas não tanto assim para o Netanyahu. Eles abrem muitas portas para que outros depoimentos incriminem o Netanyahu, e sim ao Shaul Elovitch. Então vamos voltar à pasta. A pasta 4000 é a única das 3 pastas que o Netanyahu ele é acusado de suborno, né? Nas 3 pastas ele é acusado de abuso de poder e de fraude, mas nessa ele, além de abuso de poder e fraude, ele é também acusado de suborno. Com esse suborno, ele teria dado vantagens econômicas ao Shaul Elovitch, ao grupo Bezek, em troca de uma cobertura positiva a seu nome, né, a sua candidatura em épocas eleitorais, né, e também críticas pontuais ou constantes aos seus oponentes. O que o Ilan Yoshua disse, ele é muito mais problemático para o Elovitch do que para o Netanyahu, porque, na verdade, ele incrimina o patrão dele. Ele mostra... Enfim, é importante dizer também, o Yoshua ele não é, como se diz no Brasil, delator premiado, né? Existe em Israel esse conceito também, mas ele não é delator premiado, ele não está sendo acusado, né? Ele, enfim, não sei se foi parte do acordo que ele fez ou se os procuradores decidiram não acusá-lo para que ele possa falar mais livremente, enfim, que ele não esteja acuado. Ele não está sendo acusado, ele é uma testemunha comum. E o que ele disse, basicamente? Tá? Ele disse muitas coisas, e foram 2 dias inteiros de depoimento. Ele é uma das principais testemunhas do caso 4000, mas ele disse basicamente que a família do Netanyahu, os pedidos do Netanyahu e da família dele eram diários para mudar, para introduzir pautas, para mudar textos, para todo tipo de coisa, para vetar, para incluir, para fazer críticas a oponentes, que todas as tentativas de interferência de todos os políticos de Israel juntos, durante todo o tempo que ele teve no seu cargo de diretor-geral do Walla, representam 10% do que a família Netanyahu fazia em uma semana, que é uma acusação gravíssima, né? Imaginem a quantidade de políticos que tentam conversar, que tentam dialogar com os meios de comunicação. Ele disse, todos juntos não dá 10% do que a família Netanyahu fazia em uma semana. A família Netanyahu ele se refere ao Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, a Sarah Netanyahu, sua esposa e a primeira-dama, e ao Yair Netanyahu, que é o filho mais velho do Netanyahu com a Sarah Netanyahu. Ele tem outro filho com a Sarah e uma outra filha de outro casamento. Esses 2, segundo o Ilan Yoshua, não participaram. Mas ele também disse coisas muito sérias, né, sobre o Shaul Elovitch. Ele disse, você está querendo me ferrar? Na semana que vem vai ser votada a questão da Yes, que a gente pode ganhar muito dinheiro. Eu estou parafraseando, não me lembro exatamente a frase. Você não pode publicar essa matéria agora, né? Ou comentários que ele escutou ali, de gente dizendo para o Elovitch, parabéns, você conseguiu eleger o Netanyahu nas eleições de 2015. Né? Enfim, alguns políticos tinham apelidos, né, codinomes dados pelo portal Walla a si próprios, maneiras pejorativas como eles eram tratados. Um deles era o Naftali Bennett, né? Enfim, várias acusações dessas foram feitas, e em uma delas, inclusive, ele cita o jornalista Inoon Magal, que chegou a ser deputado pelo partido da Casa Judaica, não me lembro agora em qual Knesset, ficou pouco tempo, se ele chegou a ser eleito pelo Yamina, ou, enfim, por algum desses conjuntos de partidos da direita ortodoxa, agora nessas eleições que aconteceram entre 2019 e 2020. Ele apresenta um programa em conjunto com um jornalista de esquerda no Canal 12, né, na Rádio 103 FM, que é a rádio que pertence
ao Canal 12. Mas, enfim, o ינון Magal é um apoiador confesso do Netanyahu e da direita, né? Quem você precisa escutar 5 minutos de programa para perceber de que lado que ele está, e ele não esconde isso de ninguém, né? Inclusive, essa semana ele chegou a dizer que o Netanyahu só perdeu as eleições porque os eleitores do Likud não foram votar porque estavam se preparando para a festividade de Pessah, né? Ou seja, nenhum dos outros partidos, nem os eleitores estão preparando só para o Likud, então a votação foi marcada ali só para o Netanyahu perder. Enfim, chegou a fazer esse tipo de comentário. Esse é um tipo de comentário que ele costuma fazer, apoiador confesso do Netanyahu. E o Ilan Yoshua chegou a dizer que o ינון Magal, um cara que é associado ao Netanyahu, amigo do Netanyahu, inclusive, pessoal, segundo o Ilan Yoshua, né, e que não é nem um pouco identificado com a esquerda, ele era o editor do portal Walla, e ele chegou a dizer, é uma loucura isso que a gente está fazendo, não dá para continuar fazendo uma coisa dessa, isso não é jornalismo. Ele falou que o ינון Magal chegou a bater porta algumas vezes, inconformado com a interferência do executivo da empresa na pauta editorial. E, obviamente, o ינון Magal não abriu a boca, o Ilan Yoshua tampouco, ele foi questionado sobre isso. Ele disse que muitas vezes ele pensou em sair, se demitir e contar para todo mundo o que estava acontecendo, mas que isso se tornou tão rotineiro na vida dele que ele acabou se acostumando com esse tipo de coisa e deixou de ver problema, e que só começou a ver problema quando outras acusações surgiram. Enfim, acredita quem quiser, essa foi a reflexão que ele fez. O fato é que se confirmam que as coisas que ele está dizendo, a família Elovitch está com problemas sérios, né? O casal Elovitch, porque os dois pressionavam os jornalistas, os dois davam as ordens, e o Netanyahu tem uma porta aberta aí para que outros depoimentos e outras provas que possam vir a surgir, que vão ser apresentadas agora, né, nessa etapa do processo, possam incriminá-lo de maneira bastante crucial nesse processo. Começou muito tensa o julgamento do Netanyahu. A gente já esperava que fosse assim, porque é uma testemunha realmente muito importante para o processo. E não caiu bem para o Netanyahu realmente a situação discorrendo dessa maneira. Vamos ver o que vai acontecer agora no futuro. O que mais me impressiona nisso tudo, né, é realmente toda essa interferência da família, né, mostrando aí que, como a gente vê em outros países do mundo, que eu não vou citar agora, a gente vê que a questão republicana é completamente deixada à parte, né? O governo ele é tomado pela família. A família ela interfere de uma forma absurda, né? O Yair Netanyahu e como o Yair Netanyahu se coloca também até hoje, né? A gente já comentou dele aí em outros episódios. E como todo mundo fala, a própria Sara Netanyahu, né? Que ela não é só a primeira dama, ela ela tem um poder absurdo dentro do país, na indicação, né, de ministros, na indicação de chefes de instituições, enfim. E isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. E mais uma vez, toda a agressividade e o ataque do Netanyahu às instituições democráticas, né? A gente vê isso mais uma vez, não é só aqui em Israel, acho que isso é uma tendência no mundo, né? E aqui isso acompanha. Eu acho que a gente tem que ficar aí de olho aberto, porque é possível que o que a gente conhece hoje como democracia sofra mudanças muito grandes no próximo período. Vamos ver o que isso pode ocasionar. E lembrando também que eu acho que muitas vezes o sistema judiciário acaba fazendo o que o Netanyahu quer, né? Por que o Netanyahu não tem que estar presente no julgamento dele? Porque ele é o primeiro-ministro? Então talvez ele tenha que deixar o cargo de primeiro-ministro para estar presente no julgamento dele, né? Eu acho que tem que ser o oposto, né? Ele está sendo acusado, ele tem que se defender e ele tem que ouvir o que as pessoas têm a dizer, não só os seus deputados, os seus advogados, né? Eu acho que o réu ele tem que estar presente no julgamento. Mas, enfim, a justiça decidiu, quem sou eu para dizer que não, né? Vamos lá. Vamos passar, então, para o nosso segundo bloco, para a gente falar aí da eleição, né? Ou pós-eleição israelense que agitou essa semana aqui. Bom, essa semana foi a semana, como a gente já falou agora, do julgamento. Foi a semana também, no domingo, né? Que o presidente Reuven Rivlin recebeu comissões, né, dos partidos, não necessariamente as lideranças partidárias, no caso do Likud, né, do Netanyahu, em que ele é o líder do partido, ele não esteve presente na casa do presidente para indicar, mas os partidos mandaram suas comissões para indicar alguém para o presidente. Só aquela geral rapidinha, eu já falei disso há 2 episódios atrás, mas vou só dar aquela lembrada. Os partidos indicam um deputado, né? Ele já há conversas, né, para montar a coalizão, então eles
indicam um deputado. O deputado que tiver mais indicações, ele, teoricamente, é o que tem mais chance de montar uma coalizão, e aí o presidente, ele dá um mandato a esse deputado para que ele possa tentar montar a coalizão. É mais ou menos assim que funciona. E aí o que aconteceu? Na conversa com o Likud indicou o Netanyahu, né? O Partido Trabalhista e o Meretz indicaram o Yair Lapid, como já haviam anunciado, né? O próprio Yesh Atid, obviamente, indicou o Yair Lapid, né? Obviamente. Quem mais? Os partidos religiosos ultra-ortodoxos, né? O Yadut HaTorah, o Shas, o partido também da ultradireita religiosa, né? O sionismo religioso, indicaram um Benjamin Netanyahu. O Bennett, com 7 mandatos, se auto-indicou para ser o candidato aí a receber o mandato. O partido do Guidon Sar, né, surpreendeu ou não, né, alguns dizem que foi surpresa, outros dizem que não, mas foi uma decisão polêmica. Não indicou absolutamente ninguém, né, lembrando aí que eles falaram que apoiariam o Lapid ou o Bennett, né, para montar a coalizão, mas eles não indicaram absolutamente ninguém. O mesmo acontecendo também com a lista unificada, né, dos partidos de eleitorado majoritariamente árabe e com o partido RAM, né, que foi o partido que rachou aí da lista unificada. A gente já comentou disso nos últimos episódios. Também não indicou nem o Netanyahu e nem o outro. A questão é que muito mal-estar foi causado aí nisso tudo, porque o presidente Reuven Rivlin, ele falou muito sobre a questão de ética, né, de indicar quem eles indicariam, sobre a ética, pelo fato do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estar aí sendo julgado. E outras 2 questões importantes também surgiram essa semana. Uma foi que hoje é quinta-feira. Na terça-feira houve o Knesset tomou posse, né? Os 120 deputados que foram eleitos, eles tomaram posse, e o presidente Rivlin, ele já tinha, né, recebido aí os líderes dos partidos com as indicações, e ele boicotou o Netanyahu nesse período. O que isso quer dizer? Geralmente o presidente ele encontra o líder, né, o deputado com maior indicação para dar a ele o mandato. Nesse caso, o Rivlin ele não foi encontrar o Netanyahu. Quem entregou o documento, né, ao Netanyahu foi o diretor diretor, vamos dizer assim, da casa presidencial, né, um diretor ali que trabalha com o Rivlin, ele que foi levar o documento para o Netanyahu. E depois, no Knesset, né, no parlamento, no momento em que tomaram posse os deputados, também há fotos que são fotos que são tiradas com o primeiro-ministro, o presidente do judiciário e o líder e o presidente do parlamento. O Reuven Rivlin não esteve nessa foto, como também ele boicotou uma outra foto, na foto que aparece todos os líderes dos partidos, né, com o atual primeiro-ministro e o presidente. O Reuven Rivlin também se recusou a aparecer em fotos com Benjamin Netanyahu. Isso, antes de tudo, ele tinha feito também um discurso no parlamento, falando que a decisão dele de dar o mandato ao Netanyahu, foi uma decisão muito difícil, porque ia contra questões éticas e que são muito caras a ele, muito importantes. Enfim, Netanyahu recebeu o mandato, ele teve 52 indicações de todos os líderes, né, todos os partidos que os apoiou. Ele recebeu o mandato do Reuven Rivlin, mas a gente vê um clima muito ruim entre o presidente do país e o primeiro-ministro do país. E além disso, né, todo mundo se fala, né, o que todo mundo fala muito é que em breve a gente vai ter aí novas eleições. Isso aí fechando tudo, foi tudo para fechar essa questão do primeiro-ministro, indicação e tudo mais. Porém, um outro elemento que surgiu aí é importante a gente falar, mas foi só por alto, nada muito profundo. Eu acho que foi uma questão mais de testar o terreno. O mandato do presidente Reuven Rivlin é de 7 anos, ele tomou posse em 2014, o mandato dele termina em julho desse ano, daqui a 3 meses. E se falou, né, essa semana, em Benjamin Netanyahu como presidente do país. O que isso significa? A gente comentou disso em algum episódio há alguns meses atrás. O presidente do país, ele não pode ser processado em casos ele não pode ser processado, ele tem imunidade. E agora se falou da possibilidade
do Netanyahu concorrer à presidência do país, porque caso ele seja eleito, ele fica imune e aí ninguém sabe se o julgamento dele para ou se o julgamento dele continua. Enfim, testaram o terreno, essa possibilidade aí foi aventada e só joga lenha na fogueira. João, que bagunça, hein, cara? Aconteceu muita coisa, né? Até difícil saber por onde a gente começar a falar. É difícil mesmo. Mas enfim, a verdade é a seguinte, vamos começar pelo cargo do presidente, né? O presidente da nação, né, é um cargo que se diz Israel Memlarti, que é uma palavra que vem de Memlará, que é reino, mas significa uma coisa mais ou menos pública, barra estadista, barra apolítica, vamos dizer assim, né? Que você tem uma postura Memlarti, quer dizer que você tem uma postura estadista, tipo apolítica, né? Pelo bem do Estado, você representa o Estado, não o governo. Define bem. Mais ou menos isso, né? Pode ser estadista, é uma mistura disso aí, né? Tipo, que é pelo bem público, estadista e não política, embora que não política seja uma coisa muito complicada de definir. Mas, enfim, esse é o cargo mais memlarti, né, de todos os outros, de todos os que existem em Israel. O segundo deles é teoricamente, o de... na verdade, esse é conhecido como o cargo mais memlarti, mas, obviamente, que no mesmo nível está o cargo de chefe das Forças Armadas, né? E também se diz que o presidente da Knesset também tem que ter uma posição dessas, porque na hora que ele escolhe que lei vai para a pauta e que lei não vai, ele não pode escolher de acordo com o seu viés ideológico, embora a gente saiba que isso não funciona tão assim, e nunca funcionou tão não assim como agora, né? Não sei se foi claro, mas enfim. E o presidente, essa função, o presidente tem poucas funções, né? Enfim, ele dá indultos, que em geral ele dá depois de acordos entre o Ministério da Defesa, o Ministério da Segurança Pública e o primeiro-ministro, né? Ele também representa o Estado em delegações internacionais, ele tem algumas poucas funções que em geral são muito mais representativas e burocráticas, né? Mas ele tem uma função que é mais política, que é que ele indica a pessoa que vai ter o mandato a formar o governo. Que durante toda a história de Israel, esse foi um cargo muito fácil, né? Uma posição muito fácil de ser resolvida, porque, em geral, as eleições elas te dão uma orientação, né? Não só as eleições já te dão uma orientação, mas depois as recomendações dos partidos, em geral, elas fazem normalmente a vontade do povo. O que aconteceu desde o fim dos anos 90 para cá é que dificilmente o maior partido ele consegue alcançar nem um terço dos votos da Knesset. Isso aconteceu só uma vez, nos anos 2000, quando o Ariel Sharon, né, foi nessa eleição de 2003, conseguiu, se não me engano, 42 cadeiras, né? Ou seja, porque o candidato, o partido mais votado, passa de 40 cadeiras, que é um terço, né? Ele precisa ter metade mais um. Enfim, que ele consiga ter essa quantidade de votos já é muito rara. O Netanyahu foi primeiro-ministro com 27 cadeiras, com 30, né? Agora ele tem 30. Ele chegou uma vez que ele teve 30, mas em conjunto com o Israel Nossa Casa, né? Tipo, na verdade, do Likud mesmo eram 20, do Israel Nossa Casa eram 10. Enfim, é uma situação bastante difícil de você formar uma coalizão, porque você tem que formar uma coalizão com muitos partidos. E a Knesset tentou resolver isso aumentando a cláusula de barreira de 2% para 3,25%. Há controvérsia, a gente que diz que esse aumento foi só para prejudicar os partidos árabes. Na verdade, aconteceu porque os partidos árabes, desde então, eles têm mais cadeiras do que eles tinham antes, porque eles se juntaram, no mínimo em duplas, né, de partidos, ou até mesmo na lista unificada, que foi o conjunto de 4 partidos até as eleições passadas, essa vez são só 3. Mas, enfim, os árabes, até então, eles tinham 10 cadeiras na Knesset e nunca mais eles tiveram menos que 10 cadeiras, chegando até 15. Mas, então, era muito fácil o cargo do presidente, né? Ele se sentava com as delegações, recebia as recomendações, em geral, era muito claro o partido que ia ganhar, né? Nos anos 80 só foi um pouco mais difícil, mas os próprios partidos chegaram, o Partido Trabalhista e o Likud, chegaram no consenso que eles tinham que fazer um governo de união. E desde 2019 essa tarefa está sendo muito ingrata, porque, primeiro, o partido que ganha mais cadeiras, não necessariamente ele tem mais recomendações, e segundo, que existe, mesmo que a diferença entre o partido mais votado e o segundo e o terceiro mais votado seja muito alta, existe hoje em dia uma rejeição ao Netanyahu que ela ultrapassa a metade, ela é maior que a metade, né, das cadeiras. Isso aconteceu de 2000, enfim, em todas as últimas 4 eleições, né? Pelo menos em 3 das últimas 4, essas eleições agora a gente não sabe o que vai acontecer, e aí o presidente ele tem que escolher entre 2 blocos, né? A questão é que o bloco anti-Netanyahu ele não é um bloco conciso, ele não é um bloco consistente, ele nem sequer é um bloco, né? Ele só é um bloco no seu sentido anti-Netanyahu.
O resto, ele não consegue achar denominadores comuns entre os partidos, né? Existem muitas divergências e muitas restrições, e um partido não senta com o outro e tal, e nenhum deles está... Enfim, são poucos que estão dispostos a abrir mão de ideais ou de posicionamentos históricos para que eles formem uma coalizão, ou que, no mínimo, eles consigam aprovar um governo de minoria, né, que possa substituir o governo chefiado pelo Netanyahu. Essas divergências, elas são desde eu não sento com esse partido até eu não concordo com essa posição, né? Os partidos de esquerda foram os primeiros que renunciaram aos seus ideais e às suas pautas históricas, o que, a meu ver, é um erro grosseiro, né? Enfim, acho que é muito pior para quem tem uma visão de esquerda aceitar que Israel seja governado por alguém como Naftali Bennett, que não tem nada de pragmático, tem muito pouco de pragmático comparado ao Netanyahu, por exemplo, né? Que ideologicamente ele é o oposto do que pensam os partidos de esquerda em todos os aspectos, né? Mas eles estavam dispostos a sentar num governo ou até aprovar de fora um governo chefiado pelo Bennett só para derrubar o Netanyahu, né? E mesmo assim eles não conseguiram chegar no consenso porque o Bennett não estava disposto a ceder às mínimas exigências que os partidos de centro ou de esquerda tinham, né? Enfim, ele com as suas 7 cadeiras, que ele teve a audácia de se indicar a primeiro-ministro com 7 cadeiras, né, para formar o governo, ele ainda impôs ao Yair Lapid, que tem 17 cadeiras, que é a segunda maior força disparada, uma série de exigências que eram impossíveis de ser aceitas, não só pelo Yair Lapid, como também por todos os outros partidos que compunham esse bloco, talvez com exceção do Partido Nova Esperança, do Guidon Saar, né? Então, essa união entre o Bennett e o Lapid inclusive, chegou a abrir mão de ser o primeiro-ministro. Ele disse, você começa na rotação, vai você primeiro. Mas eles não conseguiram fechar esse acordo. O Bennett deu um discurso dizendo que ele tem ikronot, que são valores, né? Não é exatamente valores, ikronot, mas, enfim, nesse sentido pode significar. E que ele não abre mão desses valores, que ele quer, antes de tudo, um governo de direita e que não está valendo tudo para trocar o governo que fracassou. Então, que ele não vai fechar esse acordo com a esquerda, ao mesmo tempo ele pede para a esquerda não ser boicotada e blá, 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 discursinho para inglês ver, né? No fim das contas, o que ele fez foi, enfim, não ceder, né? Ele realmente fez o que se esperava, ele não se colocou no campo de mudança, né? O que não surpreende muita gente. Surpreende os ingênuos, na verdade. O Bennett, em momento algum, se colocou nesse campo de mudança, em momento algum se colocou contra o Netanyahu, né? E também eu acho que essa demanda pelo Bennett ter que fazer parte desse governo também é uma demanda desnecessária. O Bennett não é necessário. Existem 61 deputados que podem formar esse governo de mudança e que não precisam do Bennett, que só tem um partido de direita que tem que ser convencido a fazer parte desse governo, a fechar um acordo com os partidos árabes, que é o Partido Nova Esperança, do Guidon Saar, okay? que é a pedra no sapato disso. Mas o Guidon Saar, okay? Ele, na hora da verdade, né, a gente sabe que todas as 6 cadeiras que ele tem são de pessoas que não querem que ele sente com o Netanyahu, mas que na hora da verdade ele não indicou o Yair Lapid, okay? Porque ele pensou o seguinte: eu poderia até indicar o Yair Lapid e quebrar uma promessa minha de campanha, que é não sentar num governo chefiado pelo Lapid, okay? E não sentar num governo apoiado pelos partidos árabes e tal. Mas para ele quebrar essa promessa, ele precisa ter a certeza de que esse governo vai acontecer. E ele não tinha essa certeza. Ele também não trabalhou muito para isso. Ele trabalhou para esse governo acontecer com a entrada do Bennett, né? Porque para ele poder sobreviver politicamente, ele tem que dizer para os eleitores dele o seguinte: ó, eu fiz esse governo com partidos de esquerda, mas o primeiro-ministro era um cara de direita. No momento que o Bennett dá para trás, o Guidon Saar não quis colocar o dele na reta, arriscar o seu futuro político, e ele não indicou ninguém e não fez muito esforço para que o Lapid fosse recomendado nem pelo seu partido, nem pelos partidos árabes, né? O Rivlin, o presidente, ele, na verdade, tentou dar espaço para que esses blocos se entendam, porque ele disse, na verdade, essa questão dele indicar alguém por valor, que considerar o ponto de vista de valores, né, na indicação, e não o de maior número de apoios, é também sem precedente na história de Israel. E eu discordo dessa visão. Acho que o presidente ele não pode incluir uma questão de valores na indicação dele, porque, enfim, ele não foi eleito para representar nenhum valor, teoricamente, né? O valor é o valor de representar o Estado. E, enfim, eu acho que os partidos e a população decidem. Mas faltou número para ele poder se basear nessa questão dos valores, né? E a contragosto ele deu o mandato para o Netanyahu, mas também o Nova Esperança tentou empurrar para ele ser quem vai intermediar as negociações entre o Bennett e o Lapid. Ele falou: isso não é meu cargo. Vocês querem um dia a mais para isso? Eu dou para vocês. Porque o Rivlin falou:
eu não consigo visualizar a formação desse governo saindo do papel. Nenhum dos dois lados. Vocês não conseguem me provar nada. E aí ele devolveu a bola para o Guidon Sar, e o Guidon Sar não teve competência, ou não teve vontade política, ele não teve alguma coisa, faltou aí para ele, para que ele conseguisse unir esses dois partidos, essas duas figuras, o Yair Lapid e o Naftali Bennett, em função de um governo de mudança, né? Enfim, esse governo acabou que não aconteceu. Pelo menos por enquanto. Se ele vai acontecer, agora o Netanyahu tem 28 dias. É importante dizer, 28 dias é um mar de tempo para ele conseguir formar o governo, porque ele tem 59 deputados com ele. Obviamente, o Bennett vai ser o último que vai assinar esse acordo. Okay? Porque o Bennett só vai assinar o acordo com o Netanyahu no momento que o Netanyahu tiver outras 2 pessoas para garantir 61. Mas o Bennett vai assinar esse acordo se o Netanyahu tiver a maioria. Ele vai ser o último porque ele vai vender caro o apoio dele e porque ele quer continuar se apresentando como uma alternativa ao Netanyahu. Mas o Netanyahu precisa conseguir outros 2 deputados. E aí ele tem 3 saídas, okay, para conseguir isso. A primeira é convencer tanto o partido Yamina do Bennett quanto o partido sionismo religioso do Bezalel Smotrich, né, partido de ultradireita, do Smotrich de ultradireita, ortodoxo, a aceitar entrar num governo com o Uram, que é o partido árabe ligado ao movimento islâmico, né, cuja origem é a mesma da Irmandade Muçulmana do Egito e do Hamas, né, embora o Uram seja bastante mais moderado, bastante mais moderado do que essas 2 afiliações desse movimento. O Uram se recusa, por exemplo, a definir o Hamas como movimento terrorista, né, ou a reconhecer o direito dos judeus a ter um Estado na terra de Israel. E isso para o Bennett e para o Smotrich é crucial. Então, a opção número 1 é o Netanyahu conseguir convencer esses partidos a aceitarem sentar com o Uram, porque o Uram aceita fazer parte de um governo, ou pelo menos de apoiar de fora, desde que algumas demandas dele sejam recompensadas. Para isso, eles ganharam essas 4 cadeiras. A gente comentou sobre isso no podcast passado. Outra opção do Netanyahu é convencer outro partido a entrar no gogoverno, que é o que ele está tentando fazer agora com o Guidon Sar. Ele colocou um intermediário para negociação, né, que é, enfim, um rabino que tem uma ligação muito próxima com o Guidon Sar, que é dizer para ele o seguinte: olha, entra no governo e a gente coloca um tempo limite que o Netanyahu se compromete a deixar o cargo. Enfim, eu não sei se o Guidon Sar vai concordar com isso, né? Nem se fosse um governo de rotação com o Netanyahu, eu acho que ele concordaria. Mas essa é a tentativa do Likud de trazer o Guidon Sar. Provavelmente vai ter tentativa de trazer o Azul e Branco, vai ter tentativa de trazer outros partidos que estão ali também, o Israel Beitenu, já Nossa Casa, do Lieberman, talvez também exista essa tentativa. Talvez até com a esquerda tenha. Essa semana a Shelley Yefimowitz, que foi líder do Partido Trabalhista, ela disse que o Netanyahu sempre tentou levar ela para o governo, fosse quando ela era líder do partido ou quando ela era uma simples deputada. Ele tenta quebrar o partido em 2, levar alguns desertores para formar o governo, e nesse caso ele precisa de 2, né, que essa é a terceira alternativa dele, que é conseguir 2 desertores, prometendo para eles Deus e o mundo. Ele fez isso da última vez com a Orly Levy, que estava no grupo do Avodá, do Partido Trabalhista do Meretz. Ele vai tentar no Nova Esperança, ele vai tentar no Israel Nossa Casa, ele vai tentar no Yesh Atid, ele vai tentar no Azul e Branco, levar 2 desertores, prometendo ministérios super importantes para que eles componham o governo, porque com 2 desertores ele faz esse governo sem precisar dos árabes, sem precisar de ninguém mais, e consegue governar, não sei por quanto tempo, mas consegue fechar esse acordo depois com o Yamina sem problema, porque pelo menos no discurso, nenhum político está interessado em quintas eleições. E 28 dias é muito tempo para ele conseguir 2 desertores. Ele convencer um partido inteiro a se somar, eu acho mais difícil, não é impossível, mas acho mais difícil, ou para convencer o Bennett e o Smotrich de aceitar entrar no governo com o Uram. E aí o Yaron Deckel, que é um comentarista político do canal 11 e também apresentador do programa de rádio, que passou agora de manhã, hoje eu não consegui escutar, ele, na verdade não sei se teve hoje, porque no dia do Holocausto os programas de rádio são todos voltados à lembrança do Holocausto, então provavelmente não teve, mas o Yaron Deckel levantou essa bola, ele falou o seguinte: olha, podem esperar que vai ter manifestações de militantes da direita na frente das casas do Naftali Bennett e do Bezalel Smotrich todos os dias, para que eles aceitem formar o governo com o Uram, okay? E não deixem cair essa possibilidade do Likud formar o governo. Se cair, aí o Rivlin pode dar essa possibilidade para outro deputado, ou pode jogar para a Knesset, para a Knesset decidir o que fazer, se é convocar novas eleições, ou se é dar para algum deputado qualquer dos 120, que recolha o primeiro que recolher pelo menos 61 assinaturas, né? Enfim. E aí essa questão está aí jogada. E surgiu também essa possibilidade do Netanyahu desistir, indicar outra pessoa do Likud e concorrer às eleições para presidente, que são em junho. Okay? Mas o Netanyahu não vai fazer isso, segundo apuraram Amit Segal e a Daphne Liel, que são 2 jornalistas do Canal 12, ele não vai fazer isso se ele não tiver uma lei que aprove
enfim, que ele consiga, junto dessa lei que ele renuncia, que os partidos da coalizão se comprometem a votar no mesmo candidato a presidente do país. Okay? Enfim, então ele só admite deixar o cargo de primeiro-ministro, segundo essas fontes, se ele tiver certo que ele vai ser eleito presidente. Ele não vai trocar o duvidoso pelo duvidoso, né? Ele troca o duvidoso pelo certo. E entre a dúvida de ser presidente ou primeiro-ministro, obviamente ele prefere ser primeiro-ministro, caso contrário, ele já teria aberto mão disso antes, né? Enfim, então essa é a situação que a gente tem agora, né? É importante dizer, eu acho que a gente não pode deixar passar essa situação e não comentar isso aqui. Os partidos de esquerda estão em silêncio total, eles estão sendo muito pouco ouvidos, estão aparecendo muito pouco no momento, né? E eles são personagens que eles entenderam que eles atrapalham mais que eles ajudam, okay? E no momento que talvez eles devessem atrapalhar um pouco mais, depende do ponto de vista. E é importante também dizer que o Rabino Kanievski, um dos principais, se não o principal rabino da corrente lituana, dos Mitnagdim, né, que é a corrente ultra-ortodoxa ashkenazita não racídica, ele declarou na semana passada que é preferível para os partidos ultra-ortodoxos formarem um governo com os árabes conservadores do que com a esquerda. Ou seja, o URAM, que é o Partido Árabe Islâmico, que não vai votar a favor de pautas a favor da comunidade LGBT, que não vai trabalhar por uma maior liberalização do Estado, né? Não no sentido econômico, no sentido político-social, é preferível do que o Partido Trabalhista e do que o Meretz, e talvez do que o Yesh Atid e o Azul e Branco também, porque eu não sei o que ele se refere como esquerda, talvez ele se refira aos partidos de centro também como esquerda, né? Então, enfim, essa porta está aberta também, né? Os partidos ortodoxos cada vez estão mais contra a esquerda e mais do lado da direita, eles estão preferindo até os árabes conservadores do que a esquerda sionista e a esquerda judaica sionista, né? Isso com certeza se acentuou depois que o Partido Trabalhista elegeu como seu número 4 o rabino reformista, mas enfim, está aí essa situação. E eu vou dizer aqui para você o que eu penso, Marquinhos, agora eu vou colocar a minha opinião. Eu vou dizer o seguinte, eu não sei se era o que eu faria, não, mas eu acho preferível que o Avodá, que o Partido Trabalhista e o Meretz se sentem num governo com o Netanyahu e os partidos ultra-ortodoxos, e talvez com o apoio do Uram, okay, do que sentem num governo com os outros partidos de oposição chefiados pelo Naftali Bennett. Porque o Netanyahu dá para você dobrar ele em alguns aspectos, okay? Com 13 cadeiras metidas na coalizão, você consegue talvez ter alguns avanços. Eu não sei qual o preço eleitoral que os partidos de esquerda pagariam por se sentar com o Netanyahu, okay? Mas eu acho que o que eles pagariam para as suas aspirações de que deve ser o Estado de Israel, aceitando Naftali Bennett como primeiro-ministro, é um preço muito, 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 muito alto, que eu, como eleitor de esquerda, de jeito nenhum estou disposto a pagar. E aceitar com o Netanyahu também é um preço que eu também não estou disposto a pagar. Mas entre um e outro, que eu digo que é preferível. E numa situação que talvez você tenha que escolher entre um e outro, eu digo para você que eu iria com o Netanyahu sem pensar duas vezes nessa situação. Ousado, hein, cara? É a única coisa que eu posso dizer para você, ousado. É importante dizer que essa hipótese não está circulando por enquanto. Ninguém está falando sobre isso. Não se fala nisso, realmente. Eu acho que o preço é muito caro, cara. Eu acho que seria um suicídio político. Eu entendo a sua posição, realmente entrar num governo com o Bennett tá numa faca de dois gumes. Eu acho que hoje esses partidos, é interessante, olha só, eles têm uma... Por que o Uram saiu da lista unificada? Né? O que eles alegavam é que a lista unificada em nenhum momento vai trazer nada de positivo para a sociedade árabe dentro do país, né? E que eles preferem entrar para um governo em que eles consigam parte do que eles entendem, né? Que possa ajudar a sociedade árabe, do que ficar na oposição o tempo inteiro e não receber nada em troca. Né? Eu acho que hoje os partidos da esquerda sionista eles estão numa situação um pouco parecida, né? Porque entrar para o governo Netanyahu, na minha opinião, seria um suicídio político, e aceitar um governo onde o Bennett, né, por tudo quanto você falou aí, seja o primeiro-ministro, também de alguma forma pode ser um suicídio político. Né? Porque imagina só um governo que o Bennett ele falou isso num discurso dele, né? Que por que ele também não aceitou agora entrar, né, para um bloco de oposição Netanyahu? Porque o que ele entendeu que ele seria simplesmente um primeiro-ministro de direita num bloco de esquerda, né? Ou seja, ele ia ser somente um fantoche. E eu acho que seria o mesmo papel que os partidos da esquerda sionista, o Meretz e o Avodá, cumpririam dentro de um governo Netanyahu. Eu acho que está numa sinuca de bico, né? Eles não têm muito o que fazer. O ideal seria não entrar nem para um nem para o outro,
né? Mas eles podem ser o fiel da balança, nesse sentido. Enfim, é muito complicado, porque imagina só, se o Bennett aceita entrar para o governo com o Meretz com a Vodá, se tem a maioria, com a lista unificada apoiando de fora, o que também é um problema, né? Será que o Bennett aceitaria entrar para um governo com a lista unificada apoiando? Seria o primeiro-ministro de um governo em que o Balad, o Partido Comunista, né, o Hadash e o Partido Ta'al apoiariam de fora esse governo? Tá muito Olha, estranho, eu acho. certamente não. Pois Certamente não. é, O Bennett hoje elimina até o Meretz. pois é, até o Meretz. E agora, eu acho que a pessoa que mais deu, o deputado mais sincero, né? Porque quando teve aí a posse do Knesset, né? Os deputados iam chegando e eles iam na televisão, iam entrevistando assim os figurões, né? E aí chegou o Litzman, né? Que era então até as últimas eleições, não nessa última, né? Até as eleições anteriores, ele era o líder do partido Yadut Torá, inclusive durante a primeira onda da pandemia no ano passado, ele foi teoricamente o ministro da Saúde, né? Ele não abria a boca para nada, não aparecia em lugar nenhum, não falava nada. Dirigiam ele, né? Não era ele que dirigia, dirigiam ele. Ele era dirigido como ministro da Saúde. Mas enfim, perguntaram o Litzman, né? E aí, o que você acha, Litzman? Aí ele falou assim: quintas eleições. Eu acho que ele foi o mais sincero. Ele falou, e alguém falou: ah, você acha isso? E aí a resposta dele para o repórter foi o seguinte: ué, você não acha? Tipo, não tem saída, né? Eu acho que a gente está realmente aí numa situação muito complicada. Como que chama dele? Do Partido Carranista, o Itamar Ben-Gvir. Eu acho muito difícil essa semana. O Bezalel Smotrich, principalmente o Itamar Ben-Gvir, eles acirraram muito os ânimos aí com o Partido Ra'am, né? Depois de um discurso que o Mansur Abbas fez, né, em árabe, outro em hebraico, com discursos diferentes, né? Ele falando para a população árabe, ele fala coisas diferentes do que ele fala para a população judaica. Não estou fazendo aqui um juízo de valor. São coisas diferentes porque os públicos são diferentes, né? Então ele vai falar coisas diferentes. Só que aí isso soltaram na internet, o Bezalel Smotrich ele divulgou isso no Facebook, no Twitter, enfim. E aí falaram que é impossível fazer um governo com o Ra'am, e eu acho que para ele seria talvez uma perda muito grande fazer um governo com o Ra'am. Na verdade, eu acho que estão apostando já nas próximas eleições. O Lieberman, ele fez um discurso também na televisão falando de propostas, que já jogando para as próximas eleições, o mesmo a Merav Michaeli, do Avodá. Eu acho que eles estão apostando nisso, estão vendo aí um beco sem saída e estão apostando nas quintas eleições. O que, obviamente, não é nem um pouco positivo para o país, né? Mas eu estou achando que essa é mais a questão. Concordo com você que 28 dias é um tempo muito grande aí para o Netanyahu, né? Agora eu acho que são 26 já. Mas o que eu também acho, assim, não é muito depois de 4 eleições, né? E a gente vê que qualquer pessoa que aceita entrar para o governo Netanyahu, ele esmaga, o Netanyahu ele esmaga os partidos, ele praticamente acabou com o Partido Azul e Branco, né? Se bem que o Benny Gantz conseguiu dar uma respirada no final, chegou a 8 mandatos, né? Surpreendendo todo mundo, mas ele esmaga os seus opositores, qualquer um que entrar para o governo dele, qualquer deputado que abandonar o barco agora da oposição e entrar para o governo Netanyahu para garantir a maioria para o Netanyahu, ele tem que não só ser um super-ministro, mas ele tem que garantir a sua sobrevivência política aí dentro do Likud, dentro de um outro partido, porque senão, como fez a Orly Levy, né, que entrou aí como 26ª deputada, né, na lista do Likud, e foi isso que garantiu a ela, porque senão ela não, se ela fosse concorrer sozinha novamente com o partido dela, ela não ia chegar a lugar nenhum. Eu acho que depois de quartas eleições e conhecendo, né, a tática, né, e como o Netanyahu faz a política, é muito arriscado para qualquer deputado que tenha ambições políticas trocar de lado e aceitar entrar para o Likud. Enfim, eu não acho de ingenuidade, mas eu acho burrice. Eu acho que essa é a palavra melhor. Qualquer deputado que aceitar mudar de carro, tipo um deputado do Nova Esperança, ou do Azul e Branco, ou do Yesh Atid, que resolver trocar de lado, ele assina junto com ele, na minha opinião, o suicídio político. Mas vamos ver. 26 dias aí restando, vamos ver o que vai sobrar daí para frente. Bom, algo mais ou vamos para o próximo, João?
Vamos para o próximo. Vamos lá. Bom, próximo bloco, então, para a gente falar das questões internacionais envolvendo Israel. Bom, gente, já vem esquentando aí, na verdade, alguns anos já, né? Essa relação entre Israel e Irã. A gente teve ataques cibernéticos, né? A gente falou disso já em alguns episódios. Teve instalações de água aqui em Israel, né? Foram atacadas, né? Pela internet, com o objetivo de como chama isso? De mudar a composição de químicos, né, que são colocados na água, o que poderia causar aí um problema sério para a população. Isso é um terrorismo, né? Isso foi feito aqui em Israel, e chegou-se à conclusão que foi o Irã, e logo depois teve um ataque cibernético ao porto, né, a portos iranianos, o que causou uma confusão gigante lá, e isso continua em várias arenas, né, vários campos, e recentemente a gente tem visto muito ataques a navios, tanto iranianos quanto israelenses, que navegam aqui pela região, pelo Golfo Pérsico de uma forma geral. E semana passada a gente teve um navio israelense, semana retrasada, na verdade, a gente teve um navio israelense que ele foi atacado, né? Chegam mergulhadores, colocam minas no navio, o navio ele não afunda, né? Mas causam danos sérios. E isso foi feito no navio israelense há 2 semanas, até que há 2 dias atrás, né, um navio iraniano, que aparentemente era um navio civil, um navio sem maiores pretensões, mas se descobriu que era um navio de inteligência, né, que ele recolhia inteligência e também fazia esse tipo de ataques, né, porque foram tiradas fotos onde a tripulação subia, colocava no navio e colocava no mar, descia e subia do navio, né, barcos velozes, né, que são barcos que são utilizados para chegar a outros navios. Enfim, navio que recolhe inteligência, um navio do Irã que estava ali na região do Iêmen, a cerca de entre 1.500 e 2.000 quilômetros do porto de Eilat, né? Foi atacado Bom, eu vou dizer que foi atacado por Israel, porque, apesar de Israel não ter dito isso, deu no New York Times falando que altos oficiais do governo americano falando que eles foram contactados pelo governo israelense, avisando que Israel tinha feito isso ou iria fazer isso. Enfim, foram colocadas minas, né, nesse navio iraniano. O navio explodiu, não afundou, mas foram causados sérios danos. O navio teve que voltar para o Irã para ser reparado, e aumenta aí a escalada, né? Escalada entre os dois países no momento em que os Estados Unidos volta a discutir o acordo nuclear iraniano. Bom, é a arena internacional, João. Tudo esquentando, né, cara? Eu não estou muito informado sobre essa situação, então eu prefiro não fazer um comentário muito alongado para que não, enfim, corra risco de ser leviano, mas me custa, enfim, ser convencido de que isso não tem a ver com as negociações pela questão nuclear com o Irã, né? Eu não posso apostar quem é que está fazendo, quem é que está boicotando quem aí, mas eu acho que, enfim, isso é impossível não pensar que isso está ligado, é impossível não pensar que Israel pode estar tentando boicotar essas negociações, ou que o próprio Irã esteja tentando boicotar essas negociações. Não dá para saber quem começou exatamente, se esses ataques, esses navios têm relação com os ataques e tentativas de ataque cyber. A gente não tem exatamente como saber. O Irã também, essa semana, anunciou que pegou um espião israelense, na verdade não exatamente israelense, a gente não sabe informações sobre ele, mas um espião de Israel, né? Pode ser um iraniano também, ou uma pessoa de outra nacionalidade, no norte do país. Enfim, a situação está quente. A gente não está em vias de guerra direta entre os dois países, não estamos longe disso ainda, mas a situação está quente e alguma coisa está acontecendo aí que precisa ser elucidado ainda, né? E eu acredito que isso tem a ver com as novas negociações pelo acordo nuclear aí com o Irã, agora do novo governo Biden. Mas, enfim, vamos deixar. Vou parar por aqui agora, porque vai acontecer mais coisa ainda. Então, quando acontecer mais coisa, a gente tiver um pouco mais de informação, talvez a gente possa fazer um comentário um pouco mais interpretativo da situação. Eu acho que esses ataques, né? Eu acho que não é. Eu acho que a gente não tem que procurar entender quem começou, quem não começou. Isso é uma coisa que já está há algum tempo, né? Lembrando também que
essa noite, Israel atacou bases iranianas na região de Damasco, e eu vi que 4 soldados iranianos foram mortos. E isso, a gente, enfim, nos últimos anos isso aconteceu várias vezes, né? Durante o governo Trump, Israel atacando bases iranianas, né, na Síria, ou seja, uma guerra de baixo, né, uma guerra de atrito, a gente pode dizer assim, que já vem acontecendo há anos, né? Elas só mudam de arena, vai para a arena cyber, vai para a Síria, vai para o mar, vai tudo em conjunto, né? Não, eu não tenho dúvidas que nesse momento aqui, que a gente está falando, como daqui a 10 minutos ou como há 10 minutos atrás, ou horas ou dias, os ataques cibernéticos acontecem sem parar, né? Eu acho que é uma coisa constante. A gente está vivendo essa guerra de atrito com o Irã. Não há, assim, é óbvio que isso vai ter implicações de alguma forma, conforme isso vai se escalando no acordo, né, entre os Estados Unidos e o Irã sobre esse acordo nuclear, né? Óbvio que isso muda a relação, mas é uma guerra aí que já vem se arrastando por algum tempo. A gente tem que ver como isso vai acabar realmente. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar um pouquinho sobre esse dia especial que a gente vive aqui em Israel. Bom, gente, é o dia em que a gente está lembrando aí as 6 milhões de vítimas, né, judias, né, lembrando que o Holocausto ele deixou também outras vítimas, mas enfim, o Yom HaShoah é o dia em que a gente lembra os 6 milhões de judeus que foram massacrados, né, exterminados na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, e também as vítimas, né, os judeus que tentaram lutar contra o nazismo, né, os heróis. Enfim, um dia que é muito triste, um dia, como eu falei no início do episódio, que a gente ouve a sirene, todo mundo para em homenagem a essas vítimas, e um dia que a gente tem que deixar também mensagens, né, que não são, que eu, pelo menos, não lembro só do Holocausto dessas vítimas, porque o Holocausto não aconteceu de um dia para o outro, né? Foi um processo até que a gente chegasse ao extermínio dos judeus. Então é importante a gente deixar, eu pelo menos sempre gosto de lembrar e de deixar uma mensagem de que o Holocausto ele só aconteceu porque a gente chegou a um momento de extremismo, de desrespeito, de desconhecimento do próximo, de desumanização do próximo, né? Seja o próximo quem for, né? Independente de cor, de sexo, de opção, de orientação sexual, enfim, de qualquer coisa. Mas fala aí, João, fala mais um pouco aí sobre esse dia. Bom, eu vou dar um panorama histórico rápido para o podcast não ficar muito longo, mas enfim, esse dia é o dia do Holocausto e da bravura, do heroísmo, né? Um dia que foi traçado nos anos 50. Para quem conhece um pouco a história de Israel, Israel é um país que foi criado em cima da narrativa sionista, né? Que a narrativa sionista era a narrativa da criação do novo homem hebreu, né? Homem e mulher, no caso, mas, enfim, naquela época o gênero era usado só no masculino, então que o ouvinte me permita poder falar só no masculino agora. Enfim, na criação do novo hebreu, né? Que é um judeu que ele não se curvava aos antissemitas e às leis enfim, discriminatórias e toda a discriminação que os judeus sofriam, mas que construiu seu futuro com as próprias mãos. Aquela pessoa que abandonava o lar da sua família nos últimos centenas de anos, ia secar pântanos e drenar deserto e pegar em armas para defender o seu povo e, enfim, trabalhar na terra, né? E construir cidades do zero, como foi o caso de Tel Aviv, que é a primeira cidade hebraica construída, enfim, nos últimos 2000 anos, vamos dizer assim, talvez um pouco menos. Enfim, esse é o mito, né? Na narrativa que o sionismo criou, né? E era o que o sionismo gosta de levantar. Isso, inclusive, tem efeito nos nomes das regiões de Israel, né? Mar Morto aqui é o Mar Salgado, Yamamelar. Muro das Lamentações é o Muro Ocidental, né? É o Kotelamar Avi. E com as datas, obviamente, nacionais, você também não podia deixar que a narrativa que foi construída sobre o Holocausto dos judeus como vítimas, que na verdade uma narrativa que foi aceita durante muito tempo, que foram levados como ovelhas a matadouro, né, fosse uma data a ser relembrada pela memória coletiva israelense, né, que lutou com as suas próprias mãos para construir o Estado e que sustenta uma narrativa de que se o Estado de Israel existisse,
o Holocausto não teria existido. Então, essa data ela foi criada em função do levante do gueto de Varsóvia. Teve uma discussão na Knesset quando deveria ser criada essa data, e a decisão foi que seria uma semana depois do levante do gueto de Varsóvia, porque o levante do gueto de Varsóvia caiu em Pessah. Então, para você não comemorar o dia do Holocausto junto de Pessah, que é uma festa que você comemora a liberdade, uma semana depois você comemora o dia do Holocausto. Uma semana depois do dia do levantamento do gueto de Varsóvia. Aliás, uma parênteses para o ouvinte, não é coincidência que o levante foi em Pessah, não. Os nazistas escolhiam as datas significativas para o judaísmo para tomar as atitudes, as decisões mais cruéis. Em geral, as deportações para os campos de extermínio eram tomadas, em geral, em datas festivas judaicas. E, justamente, quando ia ter uma deportação, os grupos judaicos armados, as milícias, 2 milícias especificamente, se rebelaram contra os nazistas, instaurando o levante do gueto de Varsóvia, que foi o maior dos levantes dos guetos, talvez dos campos também, enfim, que durou 3 semanas, resistiu mais tempo do que todo o exército polonês resistiu à invasão alemã, mas acabou massacrado, né, com a grande maioria dos seus participantes mortos, como provavelmente teriam sido se não tivessem se revoltado também. Alguns deles sobreviveram, vieram para Israel, formaram um kibbutzim, ou participaram de outras instituições do Estado, né? Um desses kibbutzim é o Kibbutz Lochamei Gitaot, que tem um museu, né, que se chama Guerreiros dos Guetos, né? Tem um museu muito interessante sobre a história do Holocausto, criado pela Tzivia Lubetkin e pelo Ante Zuckerman, que são 2 dos líderes do levante do gueto de Varsóvia. Outros também, Yad Mordechai, mais ao sul, enfim, outros kibbutzim foram criados também por essas pessoas. Outro tipo de participação na sociedade eles tiveram, na sociedade israelense, né? Os que vieram para cá, no fim das contas, alguns foram para outros países do mundo, como a gente bem sabe. E o dia da lembrança do Holocausto não foi só, enfim, lembrava do levante do gueto, mas lembrava do heroísmo de forma geral e falava menos das vítimas. As vítimas, os que teriam ido como ovelhas para o matadouro, né, o Estado não queria se lembrar deles. Então, todos os atos eram em homenagem ao heroísmo, aos que se levantaram, aos que resistiram de outras maneiras, até que nos anos 60, quando Israel captura na Argentina o Adolf Eichmann, que foi o responsável logístico pela solução final, a decisão do governo nazista para exterminar os judeus do Holocausto, Israel captura o Eichmann na Argentina, traz para o país, o julga e o condena à morte, inclusive, por enforcamento. Durante o julgamento do Eichmann foram selecionadas, se não me engano, 20 pessoas para deporem, para contarem o que aconteceu durante o Holocausto. Uma dessas pessoas, inclusive, foi a Tzivia Lubetkin, uma das líderes de levante do gueto, mas outras pessoas também contavam como gente que esteve nos bosques, por exemplo, como Ponar, que foi um dos lugares onde os judeus foram assassinados e enterrados em valas comuns, assassinados a tiro mesmo, que mais de 1,5 milhão de judeus foram assassinados dessa maneira, não só em câmaras de gás, enfim. E as pessoas começaram a escutar os relatos das vítimas e ficaram horrorizadas. As pessoas já estavam em Israel há 10 anos, 12 anos, que não eram escutadas, as pessoas tinham vergonha de contar as suas experiências, porque eram vistas como fracas, como pessoas que não se revoltaram, né? Enquanto os outros estavam em Israel lutando, pegando em armas, ou nos guetos também, ou nos campos pegando em armas, porque que eles não tinham se revoltado, e de repente eles escutaram os horrores do Holocausto, e esse lado da vítima, e eles perceberam que as vítimas não foram como ovelhas para os matadores, né? Quem tinha filho pequeno, quem tinha pais mais velhos, não podia se revoltar porque entregava os seus familiares à morte, né? Ou às vezes a tua possibilidade de revolta ela era um suicídio, porque você não tinha armas, você não tinha como combater, você não tinha comida para comer, você não tinha força física, né? Basicamente só os jovens podiam se revoltar, jovens que não tinham filhos nem pais vivos mais para cuidar, que eram quem podia se revoltar, e o Estado mudou um pouco essa percepção. E a partir daí começou a olhar as vítimas de outra maneira, os mortos de outra maneira, e hoje em dia os dois lados são lembrados, inclusive existem algumas rupturas na sociedade, até hoje, né? Que as escolas, quando fazem viagens para a Polônia para lembrar o Holocausto, falam muito de morte, morte, morte. Os movimentos juvenis sionistas, que foram os principais protagonistas dos levantes dos guetos, eles falam de resistência, 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 né? Cada lado mostra uma memória diferente e tem pouco equilíbrio até hoje em Israel em relação a isso, mas o que a gente pode dizer é que nenhuma vítima hoje em dia, ou sobrevivente que não lutou, é responsabilizado pelo que aconteceu, né? E essa é uma mudança na maneira como a gente vê o Holocausto. O dia de Yom HaShoah é um dia, de acordo com o calendário hebraico, né, que toca uma sirene às 10 da manhã, tocou um pouquinho antes que a gente começar a gravar aqui. Todo mundo para, em geral, a grande maioria da população para, se põe de pé, espera a sirene acabar até voltar a fazer o que está fazendo, inclusive os que estão dirigindo, estão nos carros, saem, né? Uma situação bem diferente para quem nunca viu, né? E eu quero só fazer mais um comentário esse ano, no ano que vem, quando tiver Yom HaShoah, a gente estiver gravando esse podcast, a gente pode fazer comentário sobre outros aspectos que também são interessantes, por exemplo, o esquema de reparações da Alemanha. Mas esse ano eu quero fazer um comentário
que a gente tem até hoje em Israel 174 mil sobreviventes do Holocausto no país. Hein? No ano passado, se não me engano, morreram 6 mil, dos quais boa parte deles foi de corona. Se não me engano, um terço ou um quinto deles morreu de corona, que é um número bastante alto. Enfim, eles já são todos eles idosos, né? Já pelo menos na casa dos 80 anos, 85, 86, a média de idade, não, pelo menos não, a média de idade dos sobreviventes hoje em Israel é de 85 anos, então pelo menos na casa dos 80 anos, alguns com mais de 90, que é a população de risco. Felizmente em Israel os que quiseram já estão todos vacinados, mas não só a situação da corona preocupa. Mais ou menos um terço dos sobreviventes do Holocausto eles vivem em situação de pobreza em Israel. Eles recebem um orçamento muito pequeno do Estado complementar ao que eles têm. Alguns deles só puderam imigrar, só puderam fazer aliar já depois de aposentados nos seus países, e a aposentadoria que eles recebem nos seus países não é suficiente para viver em Israel. Então Israel dá um complemento, mas não dá para eles a aposentadoria integral. O que Israel dá para a maioria dessas pessoas são 4 mil shekel por ano, que é bastante pouco dinheiro para ajudar na subsistência. Por sorte, o governo alemão paga para essas pessoas por mês, e o governo alemão aumentou o que paga para eles por mês, é que o governo israelense ele cortou 33 bilhões de shekel do orçamento para sobreviventes da Shoah, sem alegar nada, né? Um orçamento que vem do Ministério das Finanças. O ministro Israel Katz ele foi confrontado, ele disse que isso é um erro, que isso não pode acontecer, que Israel tem que devolver esse dinheiro que essas pessoas precisam, mas como a gente não tem orçamento, é muito difícil você fazer modificações nessa alteração que foi feita em 2019, e até que a gente não tenha governo e orçamento, eles continuam submetidos a essa situação de pobreza. Um terço dos sobreviventes do Holocausto, uma situação bastante triste, bastante revoltante também. Enfim, as pessoas já passaram pelo que passaram, enfim, numa situação de pobreza em Israel. Israel não consegue, logo no Estado judeu, né, não consegue ajudar essas pessoas para que pelo menos possam terminar a vida de maneira digna, né? Enfim, bastante triste a situação. E existem organizações, felizmente existem algumas organizações que ajudam essas pessoas, que cuidam, que dão dinheiro, que dão comida e que dão também ajuda espiritual, como se diz assim, psicológica e motivacional, que às vezes coloca essas pessoas em voluntariados para que eles possam melhorar a sua qualidade de vida, porque ficar em casa o dia inteiro, muitas vezes sozinhos, é muito complicado. Alguns perderam cônjuges por corona, enfim. Mas essa é a situação que a gente vive. Esperamos que o próximo governo olhe para esses sobreviventes com um pouco mais de atenção, já que é uma constante, né? Nenhum governo de Israel deu para os sobreviventes a atenção necessária para eles até hoje. Não digo nem merecida, mas necessária. Se a gente entra no merecido, aí realmente eles estão, enfim, o que eles merecem pela experiência que eles tiveram, é tudo de bom na vida, porque eles passaram pelo pior que um ser humano pode ter passado. Mas enfim, queria deixar essa colocação aqui, essa situação dos sobreviventes. Ano que vem a gente volta a comentar, a gente vê se melhorou um pouco a situação, quantos ainda estão vivos. E minha recomendação para o ouvinte que da gente agora é que tente escutar os relatos de sobreviventes que ainda estão vivos, porque embora muitos livros de memória já tenham sido escritos, os relatos, né, as memórias que eles têm são muito interessantes, e a emoção que eles colocam quando narram esses episódios da sua juventude, porque todos eles que estão vivos hoje passaram por esse trauma na juventude, contribui muito para a nossa compreensão sobre o Holocausto. A primeira vez que eu escutei foi do Alexander Lax, que era um sobrevivente que morava no Rio, que passou pelo gueto de Lodz, a maior parte da sua experiência, mas também teve em Auschwitz. E eu fui para a Polônia já 5 vezes, quando eu trabalhei com educação judaica sionista com Mahon Lemadrichim aqui em Israel, pela agência judaica, acompanhando os grupos. Escutei alguns guias diferentes, escutei vários relatos de sobreviventes, e até hoje o que mais me marca quando eu penso em Holocausto são os relatos que eu escutei do Alexander Lax quando eu tinha 14 anos. Então recomendo que vocês escutem esses relatos, porque essas pessoas não vão viver para sempre, como nenhum de nós, e o tempo deles lamentavelmente está acabando. Então a gente tem que aproveitar essas pessoas para que a gente possa ter essa experiência, porque não vai durar para sempre realmente, e mudou a minha vida. Minha concepção sobre o Holocausto mudou depois daquele dia, e eu acho que é importante que todo mundo possa ter essa experiência. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelson Burg. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, se preparando para o churrasco de Yom Ha'atzmaut, churrasco do dia da independência. O João
já foi ao açougue escolher as carnes e aqueles pedaços de carne que ele aprendeu a gostar quando ele morou em Buenos Aires. Teve aqui em Israel o jogo do ano, no estádio Sami Ofer, na cidade de Haifa, com presença de torcedores esses que para entrar no estádio mostraram o comprovante das 2 vacinas, o jogo entre o líder e o vice-líder do campeonato. Maccabi Haifa 1, Maccabi Tel Aviv 1. O Maccabi Tel Aviv mantém a vantagem de 1 ponto sobre o Maccabi Haifa, ou seja, o campeonato continua, o Maccabi Tel Aviv depende só dele, ganhando seus jogos vai ser campeão, mas o Maccabi Haifa na cola, chegando junto, não vai deixar por menos. O Maccabi Tel Aviv é o atual bicampeão e o Maccabi Haifa não ganha o torneio há mais de 10 anos. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre. Brigadão pelo seu comentário e, como sempre, a gente te espera na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Show de bola. Voltamos então na semana que vem, com certeza, com novas informações aí sobre a formação do governo e também sobre o julgamento do Benjamin Netanyahu. Valeu, gente. Um grande abraço e até lá.